Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação da página História e Cristianismo. Nós estamos estudando com vocês os 10 mandamentos, que estão no capítulo 20º do livro do Êxodo, como também no capítulo 5º do livro do Deuteronômio. Aqui especificamente estamos refletindo o livro do Êxodo, seguindo os passos do biblista Carlos Mesters. Aqui hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5º, que está no versículo 13, que diz assim: não matarás. É bem curtinho, possivelmente todos os outros eram assim, mas com o passar do tempo, como nós falamos, esses 10 mandamentos, eles são fruto de um longo processo histórico, né, de construção, de pelo menos de 300 a 500 anos, essa construção. Então aqui nós temos esse 5º mandamento: não matarás. A vida é um elemento sagrado dentro da cultura judaica e também da concepção e da identidade de Deus. Se a gente pega o texto de Gênesis, lá no seu capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver a seguinte escrita: quem versar o sangue do homem, pelo homem, terá o seu sangue versado. Nós temos aqui por que essa questão. Quer dizer, quem matar um homem será morto. Isso lá no livro do Gênesis, capítulo 9. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. A vida é tão sagrada que somente tirando uma outra vida poderia recompensar aquela vida. Aqui nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de uma cultura semita, de pelo menos aí 2.500 anos atrás, ou seja, de 500 a 1000 anos antes de Cristo. Nessas culturas, nós temos aí a base da lei do talião: olho por olho, dente por dente. Aqui no livro do Êxodo não será diferente. Se eu ler aí o capítulo 21º, versículo 12, vai dizer que aquele que matar também perderá a vida. Então essa era a visão da época. O interessante da Bíblia é que ela não coloca só a palavra de Deus, mas ela coloca muitas vezes o que o homem entende pela palavra de Deus. Muitas vezes o que nós interpretamos como sendo de vontade de Deus, na verdade é a nossa própria vontade. Se eu leio Josué no capítulo 8º, nós vamos ver então aí que os israelitas passaram ao fio de espada aí os seus inimigos, como algo normal. Era uma cultura da guerra. Mas o importante aqui é voltarmos ao capítulo 5º, para a gente entender que não há concessão. Não matarás não abre nenhuma concessão. Tá? Quer dizer, querem ser livres, não ajam como o Egito agiu. O Egito, ele explorava, ele oprimia, ele perseguia os inimigos e ele matava. Quer ser livre? Não faça isso. Qualquer interpretação fora disso é interpretação humana. Guto, qual é a referência então em relação a isso? Jesus. Se eu pego Jesus Cristo como referência, e Jesus e o cristianismo acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós vamos perceber que não há concessão em relação ao capítulo 5º. Não matarás em hipótese nenhuma. Tá? Vamos pegar o caso de Jesus, vários casos em que Jesus então segue esse 5º mandamento à risca. Primeiro, se a gente pega o texto de Mateus, lá no capítulo 5º, versículo 21 e 22, tá? Nós vamos perceber então exatamente que Jesus Cristo não admite em hipótese nenhuma essa questão da morte. Se eu pego Mateus 18, 22, Jesus manda que troque a vingança pelo perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Tá? Isso é muito interessante. Se eu pego lá outra vez Mateus 5, versículos 45 e 48, Jesus vai dizer que Deus faz chover sobre bons e maus. Não há possibilidade para morte. Podemos continuar seguindo. Se eu pego ainda Mateus 5, 38 a 44, Jesus Cristo pede para amar o inimigo. Ele diz: ouviste o que os antigos disseram, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, ame os vossos inimigos. Olha a referência de Jesus. Então a melhor forma, você que está me escutando e você que é cristão, ou mesmo que você não é, você está aqui aprendendo um pouco sobre a cultura judaica, a referência da compreensão do 5º mandamento está em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré oferece o perdão, oferece o amor, inclusive aos inimigos, como situação de compreensão do 5º mandamento. Mas podemos inclusive
E em João 10:10, em que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E para finalizar Jesus Cristo, podemos pegar Jesus Cristo na cruz, quando ele perdoa aqueles que estão o assassinando, tá? Aqueles que estão, né, assassinando Jesus Cristo, eles são perdoados. Então, ou seja, quando eu leio aí o Primeiro Testamento, que aqui alguns chamam de Antigo Testamento, a gente percebe que a vingança ela era comum naquela época, fazia parte da cultura. E as pessoas interpretavam isso como vontade de Deus. Da mesma forma que as pessoas aqui no Brasil, vocês têm acompanhado a questão política, interpretam equivocadamente essa questão aí da vingança. Você vê pessoas postando, agora recentemente, uma senhora com a Nossa Senhora numa mão e a arma na outra, na eleição presidencial, cristãos com arma nas mãos, até mesmo padres tiraram fotos com armas na mão. Isso não condiz aí com a vontade de Deus do quinto mandamento e muito menos de Jesus de Nazaré. Então, o quinto mandamento não cabe interpretação a não ser a radicalidade da sacralidade da vida. A vida é sagrada. O homem é imagem e semelhança de Deus. Somente Deus pode tirar a vida, somente Deus pode dar a vida. Não há interpretação. Agora a Bíblia, ela é muito interessante, ela coloca tanto aquilo que Deus quer como a interpretação errônea que os homens fazem, porque os homens erram na interpretação e aí precisam se converter. Então a minha referência para a compreensão do quinto mandamento, sem dúvida nenhuma, vai ser a figura de Jesus de Nazaré, a radicalidade da defesa da vida. Jesus passou aqui na terra defendendo inclusive aqueles que tinham a vida privada, pobres, excluídos, mulheres, crianças, doentes, leprosos, todos aqueles que tinham a vida arrancada por sistemas sociais injustos. Jesus estava ali denunciando esse sistema e se colocando do lado dos mais enfraquecidos e excluídos. Portanto, o quinto mandamento é radical: não matarás. Em que hipótese? Nenhuma. Só Deus é o Senhor da vida. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.